Quero agradecer a presença de todos que estão aqui nesta noite, nos visitando, prestigiando aí também este musical infantil. O musical infantil desta noite trará cenas do nascimento de Jesus. E eu aproveitei estas cenas do nascimento de Jesus para trazer uma palavra ao teu coração nesta noite. E dentro do tema que nós estamos trabalhando este mês, Ele Veio, eu queria então trazer essas cenas que marcam, ou estas cenas que marcaram o nascimento de Jesus e que devem marcar também a nossa vida hoje, nesta noite. A primeira cena é a cena de Belém, e há uma profecia a respeito dessa cidade, e a profecia diz assim: Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. A cena de Belém representa o poder do improvável. Quem era Belém? Quem era Belém para que de Belém saísse o Redentor? Qual a representação de Belém no cenário nacional? Uma pequena cidade ao sul de Jerusalém, sem expressão. Queridos, o nascimento, a vida e a obra de Jesus mostram que Jesus veio do improvável, que Jesus veio para fazer o improvável e para fazer do improvável alguém importante para Deus. Jesus, quando entrou na sinagoga tomando o pergaminho lá de Isaías, ele leu um trecho que diz assim: o Senhor me deu do seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus veio para fazer do improvável o provável. Jesus veio para levantar o caído. Jesus veio para abraçar o marginalizado. Jesus veio para dar forças ao fraco. Jesus veio para levantar o abatido e o contrito de coração. Então quero dizer nessa noite que não importa na tua vida o momento que você passe, a tua situação, Jesus pode mudar a tua sorte, porque Jesus veio para fazer o improvável. Jesus veio para restaurar todas as coisas. Jesus veio para restaurar a tua vida. E Ele está aqui nesta noite para fazer o improvável. O que você precisa? Qual é a tua demanda? Qual é a tua necessidade? Qual é a tua dor? Jesus está aqui para realizar o improvável. A cena número 2 é o anúncio do anjo Gabriel a Maria. E o texto de Lucas 1, 26 nos diz assim: quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Queridos, não há dúvidas que a pessoa escolhida para ser a mãe do Messias, a mãe daquele que nasceria sem pecado para tirar pecados, deveria ser alguém com uma pureza invejável. E a escolhida foi uma virgem, uma jovem
não muito mais que uma adolescente, da cidade de Nazaré, chamada Maria. A cena de Maria, queridos, representa o poder da santidade, a santidade que faz fluir em nós o Espírito Santo de Deus, a santidade que nos torna receptáculo da instrumentalidade do Espírito Santo, a santidade que nos habilita ou nos possibilita ser usados por Deus para a sua glória, para escrever a história de Deus no mundo tão pecador e tão perverso. Jesus veio para nos fazer santos, Jesus veio para nos fazer o povo de Deus, o povo chamado, o povo separado, o povo escolhido, o povo que se dedica ao Senhor. Ele veio para salvar o perdido, Ele veio para nos salvar do pecado, nos libertar do pecado, nos tirar do pecado. Ninguém precisa ser escravo do pecado. O apóstolo Paulo diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque Jesus nos faz morrer para o pecado e nos faz renascer para Deus. Jesus veio para nos libertar do pecado. Você pode ser livre do pecado. Deus nos dá esta condição de viver acima, liberto do poder do pecado, se tão somente nessa noite você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu estou aqui, que se cumpra em mim a tua vontade, como disse Maria. A terceira cena é a cena da estrebaria. O texto de Lucas, capítulo 2, diz, no versículo 7, então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Queridos, o Verbo eterno, o Logos, ele veio ao mundo na forma de um menino. O Deus que controlava o universo, a lei da natureza, ele veio ao mundo nascido de uma mulher. Ele veio ao mundo nascido numa figura frágil, numa figura totalmente dependente da mãe, dos seres humanos. Ele veio ao mundo não em pompa ou circunstância, ele veio numa cocheira de animais. Ele não nasceu no melhor hospital da cidade, ele não contratou a melhor parteira, ele não nasceu nas luzes e nos perfumes de um palácio, pelo contrário, ele nasceu numa cocheira de animais, ele nasceu entre o cheiro dos estrumes, entre pulgas, carrapatos e percevejos. Queridos, a cena da estrebaria representa o poder da humildade. Jesus veio com o objetivo de nos salvar, mas Jesus veio também com o objetivo de nos ensinar. Jesus veio com o objetivo de nos tornar humanos, de nos tornar gente. Jesus veio para que nós resgatássemos a nossa humanidade, e a sua principal marca depois do amor foi a humildade. Por que foi a humildade? Porque desde o início, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, o ser humano tenta ser Deus, tenta tomar o lugar de Deus. E a maior luta que você enfrenta com você mesmo neste mundo e nesta vida é ocupar o lugar que não é seu, mas é de Deus. Ou seja, o lugar de criatura e não do Criador. Nós fomos feitos criaturas, mas constantemente nós lutamos para tomar o lugar do Criador. Basta reconhecermos o nosso desejo, queridos, de sermos mais, de termos mais,
desejo de poder, desejo de sempre prevalecer, desejo de sempre estar por cima, desejo de estar sempre nas luzes, nos holofotes, desejo de ser reconhecido, de ser visto. Esse desejo de ser grande, preste atenção agora, esse desejo de ser grande é a principal, ou é a grande, é a raiz de toda a nossa ruína e a nossa desgraça. Porque nós estamos lutando, tentando tomar o lugar de Deus. Jesus, sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos fazer ricos para com Deus. A cena do Logos, do Verbo, da palavra encarnada numa cocheira, deve levar você e deve me levar também a assumir uma postura, amado, de humildade. De humildade. Deve tirar de nós a prepotência de querer acertar em tudo, a prepotência de querer vencer em todas as etapas da nossa vida. Deve nos levar a uma posição de simplicidade, a uma posição de contentamento com aquilo que Deus tem nos dado. Deve nos levar a experimentar a promessa de que todo o que se exaltar será humilhado, mas de todo aquele que se humilhar será exaltado. Todo aquele que se humilhar será exaltado. Quando você se coloca no seu devido lugar, então Deus cumpre os propósitos dele na sua vida. Então aprenda com Jesus, desça do teu pedestal, e você vai experimentar a vida mais feliz e mais abundante que Deus pode te dar aqui nessa existência terrena. Esta é a terceira cena, a cena da estrebaria. A quarta cena é a cena do alistamento. Alistamento. E nós temos o texto de Lucas 2, 3. Então todos foram se registrar, porque o imperador romano convocou um recenseamento na região de Israel. E todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá, porque era descendente de Davi. Havia uma promessa no Antigo Testamento, e eu acabei de ler no começo, lá em Miqueias, que de Belém da Judéia surgiria aquele que deveria reinar sobre a humanidade. Surgiria o Redentor, o Messias, o Salvador. E exatamente no tempo em que Maria estava ali aproximadamente de 8 meses, estava quase no tempo de dar à luz. Ela morava longe, ela morava ao norte de Israel, na região da Galileia, na cidade de Nazaré. E exatamente nesse tempo da sua gestação, o imperador Augusto decreta aquele recenseamento. E pela lei o recenseamento deveria ser feito na cidade em que o chefe de família havia nascido. Portanto, eles tiveram que viajar de Nazaré para Belém, porque José era Belém. E Jesus acabou nascendo em Belém, exatamente nos dias que eles estavam lá, e aí se cumpre a profecia de Miqueias. E tu, Belém Efrata, a menor das cidades, dará aquele que irá reinar sobre todo Israel. Queridos, a cena do alistamento e da viagem a Belém representa o poder da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Esta é uma verdade publicada nas Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Deus é
fiel, Ele cumpre as suas promessas. Por isso, você nessa noite pode confiar em Deus, porque Ele cumpre, Ele é fiel, Ele não falha. Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele é fiel. A promessa que você encontra na palavra de Deus se tornará verdade em sua vida, a maior ou a menor tempo, porque Deus é fiel. Então nesta noite Deus está dizendo para você: confie em mim, entregue o seu caminho a mim, deixe-o conduzir a sua vida, descanse em mim, e o mais eu vou fazer na sua vida. Esta é a quarta cena. A quinta cena é a cena dos anjos que aparecem aos pastores. Diz o texto de Lucas ainda: no mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os pastores estavam cuidando de seus rebanhos, exatamente na noite em que Jesus nasceu, diz a Bíblia que os céus se abriram, ou a visão celestial foi aberta aos olhos humanos daqueles pastores. E eles viram uma milícia, milhares de anjos adorando a Deus por causa do nascimento de Jesus. Esta cena da glorificação dos anjos representa o poder da grandeza de Jesus. Nós acabamos de dizer que Jesus nasceu pobre, nasceu numa estrebaria, nasceu humilde, nasceu sem espetáculo, mas isso não anula o fato de que Ele era o Logos, Ele era o Deus encarnado. E vários fatos na vida de Jesus dignificaram Jesus como sendo também Deus. Quando Jesus foi a uma sinagoga no sábado para pregar, apareceu lá um homem endemoniado, e os demônios disseram: Tu és o Santo de Deus. Os demônios reconheceram Jesus como o Santo de Deus. Quando Jesus estava no mar da Galileia, no lindo lago da Galileia, no belíssimo lago da Galileia, no grandioso lago da Galileia, que é chamado de mar da Galileia, de água doce, água limpa, o vento se levanta e forma uma grande tempestade, e o barco dos discípulos estava quase afundando, e Jesus estava dormindo na parte de trás do barco. Os discípulos o acordam e dizem: Mestre, nós vamos perecer. E Jesus, repreendendo o vento se acalma, as ondas se acalmam, a água se acalma, e eles ficam atônitos e diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Era porque Jesus era o Deus encarnado. Ele era o grande eu sou, o todo-poderoso, o Criador e controlador das leis da natureza, veio, se tornou homem e habitou entre nós. A cena dos anjos mostra a grandeza daquele menino humilde, deitado em meio aos animais. Na verdade, ele era o Cristo, o prometido de Deus. E aí, querido, cabe a cada um de nós e a você uma pergunta: você já se dobrou diante da grandeza de Jesus? Você já permitiu que Ele se torne rei em sua vida? Jesus é de fato e de verdade no seu viver diário o teu Senhor,
aquele que controla as tuas decisões, Ele é na sua vida o teu Salvador? Se Ele não é, você precisa fazer isso nessa noite. Você precisa fazer uma oração de entrega, falar: Senhor Jesus, seja o meu Senhor e seja, por graça, por misericórdia, o meu Salvador. A Bíblia diz que aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. E a última cena, a cena dos magos, dos 3 magos que não eram reis. O texto agora de Mateus diz assim: Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos aquela estrela, nós vimos a estrela dele no Oriente e nós viemos para adorá-lo. Ainda completando esse texto, diz no versículo 11 que entrando na casa viram um menino com Maria, a sua mãe, e diz a Bíblia no versículo 11: prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Esta última cena dos magos representa o poder da adoração. Da adoração. Parecido com a cena anterior. Quero dizer para você que em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nenhum homem e nenhum anjo, porque o anjo também é criatura, aceitou a adoração de homens. Quando João no Apocalipse tem aquela visão do Apocalipse, aparece um anjo a ele e ele se prostra perante o anjo. João disse: não. O anjo diz para João: não se prostre perante mim, porque eu também sou um conservo juntamente contigo. Quando Pedro também em Atos, ele tem uma visão, a visão dos lençóis, e aparece um anjo que manda ele descer na cidade de Jope e depois visitar Cornélio. Ele se prostra naquela visão perante o anjo disse: não se prostre perante mim. O único homem que aceitou a adoração dos homens, morreu comido de vermes, na frente da sua plateia, instantaneamente, porque tomou a glória que era de Deus para si mesmo. E este homem chamou-se Herodes. Agora perceba, se você já leu Mateus, Marcos, Lucas e João, se você conhece a biografia de Jesus, em nenhum momento Jesus rejeitou a adoração das pessoas que se prostraram perante Ele. Existem vários relatos de pessoas que se prostraram e o adoraram. Em nenhuma narrativa Jesus rejeitou esta adoração. Os ricos magos do Oriente nos ensinam que todos nós fomos criados para adorar a Cristo, porque Ele é Rei. Jesus Cristo é Rei. Talvez você tenha uma imagem de Jesus magricelo, Jesus desfigurado, Jesus ensanguentado, pregado numa rude cruz. Talvez seja esta imagem que você guarda no seu inconsciente. Talvez até aqui você tenha vivido e tenha crescido tendo dó de Jesus, tendo compaixão de Jesus. Se você pensa assim, eu quero dizer que você está enganado. Jesus é Rei.
Jesus é Rei, Jesus é o Rei da glória, Jesus é o Rei dos reis, Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus estava no princípio com Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. E Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Este é o Jesus das Escrituras. Este é o paradoxo do nosso Senhor, o menino indefeso na manjedoura, na estrebaria, e o Logos, a razão, o Criador, o Deus transcendente, que adentra a este mundo sofredor para recolher a nossa sofrência, a nossa miséria, o nosso pecado, para nos tornar filhos amados de Deus, pelo perdão que Ele nos dá, pelo sangue do Calvário. Quero fazer um apelo nesta noite. Quem nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus? Queridos, esta experiência é uma experiência pessoal, é uma experiência pontual, é uma experiência particular. Se até aqui você teve um relacionamento com Jesus superficial, ou um relacionamento não tão superficial, mas se em nenhum momento você saiu do trono da sua vida e permitiu que Jesus sentasse nele, e você deu toda liberdade para que Ele fizesse o que Ele quiser na sua vida, você precisa passar por essa experiência. Quem nesta noite quer fazer de Jesus o seu próprio Senhor?